Tudo bem com vocês? O pessoal do som aí vai ajustando. Quero dizer que estou muito feliz em estar mais uma vez aqui na igreja, né? Vim em janeiro. Parte da família. Vocês me aceitam na família? Olha, né, tem muita gente aqui conhecida, que eu lembro, já estou memorizando os rostos de vocês, né? Até o lugar que vocês sentam, eu já estou vendo aqui quem senta em qual lugar, que geralmente é assim, né? Você tem aquele lugarzinho que você gosta de sentar, tá? Então, quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu amo estar aqui, né? Quando o pastor Leandro me liga para fazer o convite, eu falo, cara, vai ser ótimo. Eu só tento adequar na minha agenda, que a agenda lá também é um pouquinho complicada, mas deu tudo certo. E essa noite eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, ver o que o Senhor quer falar aos nossos corações através da sua palavra. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô tão à vontade, né, de estar aqui na igreja, eu sinto como se fosse parte da igreja, que eu trouxe até o meu microfone dessa vez. Aí o pessoal está ajustando lá em cima, tá bom? Vão ajustando aí, mas não vai mexendo muito, senão eles não vão prestar atenção na mensagem. Uma hora está enlatado, outra hora não está. No fundo também estão me ouvindo bem. Está muito enlatado, não está? Tá bom? Porque vai ajustando, senão eu pego de mão aqui, né? Eu trouxe até o microfone já para adequar aqui o pessoal do som já ajustou, tá? Vamos lá, então, quando eu era criança, né, adolescente, aqui tem os adolescentes, né? As crianças estão na salinha, mas os adolescentes já estão aqui, né? Que já não são mais crianças vocês, né? Adolescente é outro nível. Obrigado, mano, obrigado. Adolescente já, né, arruma a própria cama, calça o sapato sozinho, né? Daqui a pouco tem que pagar a conta também. Mas eu lembro quando eu era criança, eu achava assim incrível ser adulto. Eu não sei se você era assim, mas eu estava lembrando, às vezes eu olho meus filhos e aí eu falo, quando eu tinha essa idade, né, minha filha mais velha tem 7 anos, aí eu queria muito ser adulto. Não sei você, mas eu queria. Eu olhava para o adulto assim, eu falei, um dia eu vou ser adulto. Eu vou fazer 18 anos. Nossa, ser adulto... Eu imaginava que adulto era assim. Eu vou fazer o que eu quero. Ninguém vai mais mandar dizer o que eu vou fazer. Eu vou para onde eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Eu vou dormir a hora que eu quiser, porque tinha hora de dormir, né? Aí você bota seus filhos no horário para dormir. Eu vou dormir a hora que eu quiser. Eu queria ter muito dinheiro. Achei que era só ser adulto e ter dinheiro, né? Mas hoje, que eu sou adulto, eu descobri que não é bem assim. Eu descobri que a felicidade do adulto é quando chega no supermercado e o tomate está de promoção, né? Hoje de manhã eu fui no supermercado, tinha um detergente barato. Opa, detergente está barato, bora comprar, né? Não sei se você acordou e de repente estava assim. Chega lá tá esperando chegar, acabou a carne. Quinta-feira da carne. Amor, espera aí que quinta-feira eu vou enfrentar aquela fila do baratão lá, de 2 horas, né? Se eu não chegar cedo. Essa é a felicidade do adulto. É olhar o sol e dizer, esse sol aí tá bom para secar a roupa, né? A gente pensa, papai, não é para secar a roupa. Minha esposa fala mais do que mais vezes eu também. Olha, o sol hoje tá bom para secar a roupa. Não é bem assim a vida de adulto, né? A gente acha que quando criança sonha e depois de repente você vira adulto. Na verdade, a verdade é que a vida adulta, né, ela pode, geralmente acontece, né, se tornar uma sequência de obrigações que nós temos. Trabalhar, pagar conta, né, pagar seus boletos, resolver problema de casa, problema da família, problema dos filhos, problema de saúde. Correr de um compromisso para o outro. De repente tem que ir para o culto, aí depois tem que ir para o grupo, aí depois tem que ir para o trabalho, aí do trabalho tem que ir para a consulta que você marcou, aí tem a escola do filho, aí tem reunião no condomínio. E de repente começa... E sem perceber, a gente passa anos e anos da nossa vida apenas sobrevivendo. E aí surge uma pergunta importante, que foi o que me trouxe a essa mensagem. Será que nós, como seguidores de Cristo, estamos
vivendo para Jesus? Ou a gente está só vivendo para a gente? Se eu perguntasse hoje para você aqui, tá? Você só pensa. Se eu perguntasse hoje para você, qual é a missão da sua vida? O que você responderia? Não precisa falar não, só pense. Refletindo sobre essa pergunta, a gente vê que Deus não nos chamou só para existir, só para pagar boleto, só para esperar a promoção do supermercado, só para esperar o fim de semana chegar. Deus nos chama para uma vida com propósito, né, com objetivo. Ontem morreu uma irmã lá na nossa igreja, né? Ela faleceu, ela teve um problema com diabetes, o rim dela parou, ela foi para o hospital, mas não teve como resistir e faleceu. Foi para o céu antes da gente. Ela era jovem, tinha 40 e poucos anos, quase 50. E com essa mensagem a gente fica perguntando, foi tão cedo, né? Às vezes a gente acha que é cedo. Mas sabe qual é o maior risco da nossa vida? Não é o risco de morrer cedo. É chegar no final da vida e descobrir que a gente nunca viveu de verdade aquilo que importava. A gente entrou simplesmente no turbilhão de trabalha, paga conta, resolve problema, cuida da família, corre do compromisso para o outro e assim vai. A gente esquece da nossa missão. E né, a nossa mensagem de hoje é exatamente isso. Vamos falar da nossa missão. Você viu aí no slide, 6 atitudes de quem decidiu viver para Jesus. Aqui eu acredito que todos já tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus, já são seguidores dele. E aí essa mensagem, algumas atitudes você vai revisar, talvez você já esteja fazendo, outras não. Mas é importante a gente refletir se a gente só está sobrevivendo ou estamos vivendo com o propósito de uma missão. E para facilitar, eu fiz um acróstico da palavra missão. O que é um acróstico? A gente usa, né, é como se fosse um contexto ali de palavras, onde a gente usa as letras iniciais e faz uma mensagem, uma poesia. Salmo 119 é um acróstico do alfabeto em hebraico. E nós vamos usar o missão como acróstico. Cada letra do missão vai nos dizer uma atitude de quem decidiu viver para Jesus. Você vai acompanhar comigo aí. A primeira atitude é: mantenha os olhos no mestre. Olhar para o mestre, olhar para o comandante. Quem é o nosso comandante? Jesus. Jesus Cristo é o nosso comandante. Olha o que diz lá em Hebreus 12, 2. Deixa eu ler aqui para você. Hebreus 12, 2. Eu vou ler um e o 2 que eles se completam. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aí vem o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O discípulo sempre segue o mestre. Nós, como discípulos de Cristo, seguimos o que o mestre mandar. Lembra daquela brincadeira? O que o mestre mandou? Quem já brincou disso aqui? Já revelou as idades aqui, né? Hoje em dia, alguns aqui, eu acho que os mais jovens não brincam mais disso. A gente brincava, né? Faça tudo que o mestre mandou, fazemos. Se não fizer... Hoje não pode pegar bolo, né? Não sei como é que funciona a brincadeira hoje, mas tinha lá, pega bolo, enfim. Faz o que o mestre mandar. E o que é que Jesus manda? Onde é que estão os mandamentos do mestre? Está aqui. Ele fala tudo o que a gente precisa fazer aqui. Eu gosto muito de usar também, né? Aqui mantém os olhos no mestre, mas os olhos no comandante. Trazendo, né, para o meio militar. Eu sempre gosto de falar um pouquinho do meio militar. Um soldado, lá nas Forças Armadas, ele não toma uma decisão sozinho, não. Ele obedece o que o comandante manda.
Na Bíblia, lá em Mateus 14, tem um episódio que você conhece, deve conhecer bastante, aquele episódio que Pedro anda sobre as águas. Mateus 14, 28 a 31. Deixa eu ler para você. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele, Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Você percebe aqui que quando Pedro estava olhando para Jesus, o mestre, o comandante, ele estava andando. Quando ele reparou em outra coisa, ele distraiu, ele começou a afundar. Ele tirou o foco de Jesus. E agora eu pergunto para você: o trabalho está ocupando o lugar de Jesus na sua vida? É uma pergunta para você refletir. Os filhos se tornaram o centro da sua vida? O dinheiro tem dirigido suas decisões? Ou não? São as preocupações que estão roubando a sua paz. Você não consegue mais viver porque você não tem mais paz, que é só preocupação, 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 ansiedade, problema. Aquilo que você olha constantemente acaba direcionando a sua vida. Tem um conceito, né, que muita gente usa. Aquilo que você foca, expande. Se você focar nos problemas, é problema. Se você focar no dinheiro, talvez seja dinheiro ou falta dele. Mas aqui, se você é seguidor de Jesus, sua atitude: mantenha os olhos no mestre, mantenha os olhos no comandante. Dica para você, é uma dica que eu adoto, né? Quando eu não consigo fazer uma meditação de qualidade, às vezes você sai muito cedo, correria e tudo mais, lê um capítulo da Bíblia. Lá na nossa igreja a gente chama de Bíblia On. Não sei, aqui vocês têm desafio de leitura bíblica? Ou não? Lê a Bíblia toda. Palavra fé. Não, lá a gente tem nos jovens, né? Nos jovens que a gente trabalha, é com jovens, não é com a igreja toda que a gente faz. Faz com jovens, tem o desafio chamado Bíblia On. Todo ano nós fazemos esse desafio, né? É ler a Bíblia toda em um ano. Aí nós fazemos o papelzinho, início do ano, em janeiro, a gente badala, lança aquilo e incentiva o jovem a ler, né? Mas é o jovem tem tempo, né, de sobra. A gente que é adulto é complicado, tem muita coisa para fazer. Mas no mínimo, uma dica que eu dou para você, um capítulo por dia no início da manhã. Acordou? Primeira coisa, eu vou ler um capítulo. Salmo. Vou ler um salmo, um provérbio. É uma dica boa aí para você nunca tirar o olho do mestre. Falamos do M, agora vamos para o I. Segunda dica aí, né, no acróstico. Identifique o verdadeiro inimigo. Mantenha os olhos no mestre, agora identifique o verdadeiro inimigo. Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lá em Lucas, você também já ouviu falar de Marta e Maria, né? As duas irmãs, Marta e Maria. Marta ficou irritada com Maria porque Jesus chegou na casa delas e Maria ficou lá aos pés de Jesus, enquanto Marta estava lá, arrumando os pratos, limpando a casa, fazendo a comida. Imagina só, às vezes a gente fica imaginando, né? Como é que Marta estava agindo naquele momento. Se coloque na situação de Marta, você ali. Deixa eu arrumar essa mesa aqui, aquela preguiçosa não ajuda, me ajuda, né? Imagina você numa situação dessa. Mas Jesus
fala assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta não estava errada. Ela se irritou. Por quê? Porque Marta acreditava que o problema era a Maria, era a irmã dela. E Jesus falou: não, ela escolheu, você escolheu a boa parte. E Jesus mostra para ela que o problema, para ela e para nós, quando deixa essa lição escrita, que o problema não é isso. O problema são preocupações, prioridades erradas, ansiedade. E às vezes na nossa casa a gente pensa: ah, não, pastor, o senhor não sabe, mas o meu problema é o meu marido. O meu problema é o meu marido. O meu problema é a minha esposa. Não, pastor, o meu problema é o trabalho. O trabalho é o meu chefe. Não, o meu problema é o ministério, é a igreja. A gente está focando no inimigo errado. E é exatamente isso que o Satanás quer. Ele quer destruir a unidade. É por isso que ele gosta de botar desavença dentro de uma igreja, dentro de uma família, entre pai e filho. E muitos de nós compramos essa briga. Achamos que o inimigo é físico, é o nosso vizinho, é o nosso parente, é a nossa igreja. E aqui mesmo ele já disse: nosso inimigo é espiritual. O nosso inimigo pode ser o excesso de preocupação, a falta de intimidade com Deus. O que você luta hoje? Você está lutando contra o estresse, contra a mágoa, contra problema financeiro, algum conflito familiar? Às vezes a gente vê família brigando com a outra, né? Às vezes famílias brigando entre famílias. Quando, na verdade, o inimigo está tentando destruir o quê? A unidade da família. Hoje nós vemos no mundo, você vê aí, acompanha nos noticiários, né, que as famílias, a cada ano que passa, são mais e mais atacadas. Por quê? Satanás não quer que as famílias se unam. Ele não gosta de famílias fortes. Ele quer pegar o seu filho, ele quer ensinar uma ideologia diferente para o seu filho que está crescendo, o seu adolescente. Quer botar uma minhoca lá na cabeça do adolescente que ele não sabe a identidade dele, ele não sabe aquilo outro. Ataca os casamentos, trabalho. Por quê? O diabo não está feliz com a união. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Então, uma dica aqui. Uma pergunta, dica. Se pergunte: será que eu estou lutando a batalha certa? Lembrando que a nossa batalha é espiritual. Vamos para o próximo. O S agora, o primeiro S do missão. Suporte as dificuldades. Suporte as dificuldades. 2 Timóteo 2,3, Paulo fala a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Na Bíblia nós temos Jó. Jó foi um cara que sofreu. Acho que nos caras que mais sofreu na Bíblia ali, Jó. Ele perdeu patrimônio, os bens dele, perdeu os filhos dele, perdeu a saúde, chegou literalmente no fundo do poço. E mesmo assim ele disse um versículo que eu gosto muito, assim, é um versículo incrível. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que versículo. Às vezes eu lembro desse versículo em algumas situações que eu estou passando, às vezes você está ali, lembrar de Jó. Jó sofreu muito. Eu não sei o que você sofre. Você está sofrendo, sofreu hoje. Mas a gente imagina, porque é a batalha
da família. Talvez filhos, né? Quem tem aqui filhos, eu estou vendo aqui que o nosso público, todo mundo aqui deve ter filho já, né? Quem tem filho aqui? Filho, independente da idade, né? Porque tem alguns que têm filhos, tem alguns que já têm netos já, né? Alguns já têm netos. Às vezes seu filho se afastou de casa, da igreja, de perto de você, e você, ai, está sofrendo, pastor, Senhor, estou sofrendo. Doenças, desemprego, crise no casamento, cansaço emocional. Aí fica uma pergunta para você. Será que a minha fé, ela depende das circunstâncias da minha vida? Será que eu só venho para a igreja? Não, se eu estou bem, eu venho para a igreja e eu estou fiel ao Senhor. Ah, não, mas se eu estou mal, estou triste, estou deprimido, briguei em casa, aí eu não vou para a igreja, não. Será que você, quando está na fartura, está bem, dinheiro na conta, recebeu seu salário, está tudo bem, aí você vem para a igreja feliz, vibrando, mas aí faltou. Estou desempregado, não tem dinheiro, está difícil a situação. Não vou para a igreja. Não sou fiel a Deus agora, não. Agora eu vou ficar em casa porque não dá. A nossa fé, ela não tem que depender de circunstâncias. Você tem que ter a fé em Jesus, independente do que está acontecendo. Na alegria e na tristeza, na saúde, na doença. É igual casamento, né? Até que a morte nos separe. Permanecer fiel nos dias difíceis também é uma forma de adorar a Deus. Então, suporte as dificuldades. A próxima atitude, sirva ao seu batalhão. Eu botei batalhão aqui, mas sirva a sua igreja. 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Neemias, quando construiu o templo de Jerusalém, né? Ele não construiu sozinho. Sim, ele foi o líder, ele foi um ótimo comandante, líder, planejou, administrou. Mas os muros foram reconstruídos porque cada família ali assumiu a sua parte da obra. Cada um pegou um pouquinho do muro e você é responsável por isso, você é responsável por aquilo. E os muros foram reconstruídos porque cada um serviu no seu batalhão, na sua igreja, na sua parte do muro, no seu ministério. Ninguém faz tudo sozinho. Sua família, sua igreja, seu cônjuge, seus filhos. Quem está sendo abençoado hoje porque você existe? Alguém está sendo abençoado hoje porque você existe? Você está sendo canal de bênção? Amém, que bom. Você segue Jesus e está abençoando a família, está abençoando a igreja, você serve no ministério e está abençoando a igreja. O propósito da vida com Cristo não é apenas ser servido, mas sim servir. Isso é o significado, inclusive, de amor. Servir, uma decisão de dar a vida. Mais um A. Agora é o A com tio, né? Do missão. Esse A é avance na missão. Avance na missão. Mateus 28:19 diz nossa missão, né? Ide e fazei discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Essa é a missão. Se eu fosse resumir a mensagem toda hoje, aqui ia ficar nesse A e a gente ia conversar a noite toda sobre a verdadeira missão. Essa é uma atitude do discípulo de Cristo, daquele que caminha com Cristo. Uma das atitudes. Então, ide e fazei discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele não disse assim, olha, vai para a igreja, espera as pessoas chegarem e aí evangelize. Não.
Jesus não disse assim, olha, vai para a igreja, fiquem lá confortáveis, no ar-condicionado, sentados, e vão chegar as pessoas. Não. Jesus não disse, olha, se você se sentir bem, vá lá, espere todo mundo chegar. Não, ele não disse assim. A ordem dele foi outra. Falou o quê? Vai, ide. O cristianismo é uma fé que se move. Jesus tinha os 12 discípulos dele, ele falou, ide. Engraçado é que tem uma série de TV aí muito famosa, né? Os jovens gostam muito, The Chosen, né? Alguém já viu aqui The Chosen? Né? Eu assisti alguns episódios esporádicos. E um deles que eu assisti me disseram que já está na 5ª temporada, né? O jovem adora esse seriado, né? Pelo menos ele está assistindo algo de Jesus, né? É melhor do que assistir porcaria. Eu vi um ou outro aí na primeira temporada tem um episódio onde Jesus chama André, né? André está chegando da pescaria, Jesus está lá na praia, ele desce, ele vai correndo ao encontro de Jesus, ele se ajoelha, Senhor, tu és o mestre. Aí Jesus fala com ele, onde ele teve, né? André teve um encontro com Jesus. Aí a primeira coisa que ele faz foi chamar o irmão dele, o irmão de André, Simão Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, ele chama, e é na mesma cena, ele vira de costas e fala assim, vem conhecer Jesus. André, ele não fez o curso para poder chamar o irmão dele, para poder evangelizar. André, ele não tinha todas as respostas para chamar alguém para Jesus. Ele simplesmente disse, vem conhecer Jesus. Essa é a nossa missão. O ID é isso. Não, pastor, mas eu não sei falar. Sua vida não fala. Você não vem para a igreja. Você tem um bom testemunho. Convide. Vamos lá me visitar. Vá lá na igreja. Aqui vocês têm peças evangelísticas, não tem também? Chama para a peça evangelística. Chama para o culto. E ali, naquela cena, né, que André chamou o irmão dele, Pedro teve a sua vida transformada. Talvez André nunca imaginou que ele estava convidando um cara, alguém que pregaria para milhares e milhares de pessoas, que depois você vai ver lá em Atos, quando Pedro converte 3.000 e milhares e milhares. Você nunca sabe o que Deus pode fazer através de um convite. Um simples convite. Talvez o próximo líder, o próximo missionário, o próximo pastor, o próximo influenciador para o reino, esteja só esperando um convite seu lá na sua escola, para os adolescentes, né? Na sua universidade, no seu trabalho, na sua equipe de trabalho lá do distrito, na sua casa. Quem foi a última pessoa que você convidou para vir para a igreja? Se você não falar de Jesus, quem vai falar? Eu estou vendo um monte de cadeira vazia. Você está vendo as cadeiras vazias aí? Tem espaço, né? Sinal que tem espaço. Ou faltou muita gente, ou tem muito espaço ainda. Quem deveria estar sentado aqui hoje? Seu amigo da faculdade? Colega de trabalho? Seu primo? Seu namorado? Sua namorada? Seu tio? Sua avó? Toda cadeira vazia que você vê representa alguém que Deus ama. E provavelmente já está lá no seu ambiente. Basta você convidar. O evangelho só chegou até você porque alguém decidiu não desistir de você. Eu lembro quem me convidou. Eu fui convidado, eu tinha 23 anos. Estava trabalhando no escritório. Aí uma moça lá da igreja que eu estou hoje foi lá e me convidou. Oh, vamos lá me visitar lá na igreja sábado. Eu respeitava muito crente, mas não gostava de crente, né? Porque eu era católico, apostólico, romano, a religião mais antiga do mundo. Ainda batia no peito.
E aí eu falo, era muito educado. Não, eu vou, só 6 meses ela me convidou. Por 6 meses ela insistiu. Mês após mês, às vezes ia uma semana, não ia na outra, mas vez após vez ela ia lá. Oi, Tony, vamos lá, vamos lá. Ela insistiu, ela não desistiu. Eu queria que ela desistisse. Eu falava, cara, ela vem essa chata de novo, meu Deus. Eu tinha que arranjar uma desculpa toda vez que ela me convidava. Mas ela insistiu. E aí um dia eu fui. Aí eu duvidei daquele dia. Achei que estavam mentindo para mim na igreja. Aí eu fui de novo para testar se era verdade aquela igreja que acontecia, que não tinha nada do que eu imaginava. Eu fui 3 vezes até dizer, não é possível, a igreja com 500 pessoas estão me enganando, eu não sou tão importante assim. É aí que conheci Jesus. Por causa da insistência daquela jovem, aquele convite, eu estou aqui hoje. Então nunca subestime, quando Deus mandar, Espírito incomodar, convide. Não tenha vergonha. Viu, adolescentes? Vocês têm amigos na escola? Convida. Se for preciso, paga a pizza. Pede o cartão de crédito do papai e da mamãe. Diz assim, mãe, eu prometi uma pizza ali, um rodízio para os meus amigos. Eles pagam. A cara da mãe dela aqui. Brincadeira. Então não desista. Muitas pessoas precisam do seu ID. E aqui é um incentivo para você alcançar pessoas. Esse A aqui, além de avance na missão, alcance pessoas. Fale de Jesus. Leve o evangelho. Nós somos todos missionários. A nossa missão se resume a isso. Sua missão é ir e pregar o evangelho. Basta você dizer, vem conhecer Jesus. Vai lá na minha igreja conhecer Jesus. Porque às vezes eu sei que tem as pessoas muito tímidas, tem vergonha, mas pastor, eu não sei falar isso que o pastor ensina aqui, os 7 fatos, os 7 passos, as 3 cruzes, eu não sei. Não precisa aprender a fazer curso. Convida. Vai lá na minha igreja. Vai conhecer Jesus. Se não for no culto normal, quando tiver programação especial. Mas não deixe de convidar. Olha o tanto de cadeira vazia. Bom, já vimos o M, o I, o S, o S, o A. E agora vamos para a última letra, que é o O, de missão. Ore sem cessar. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Lucas 6,12, né, fala de Jesus, que Jesus, antes de escolher os discípulos, ele passou a noite em oração. Aí imagina só, se Jesus, que é Jesus, precisava orar, imagina nós, né? Imagina nós. Quando foi a última vez que você orou com a sua família? Seus filhos já ouviram você orando com eles? Ou pelo menos já viram você orando? Seu casamento tem oração? Tem, pastor. Quando a gente briga, eu oro. Não, pelo menos, né? Quando está no fight, ora. Pelo menos lembra na hora dos problemas, né? Eu tento na minha casa, né? Como meus filhos são pequenos, a gente tenta orar nas refeições. Tenta não, nós oramos. E nós ensinamos ali eles também a orar. Refeições são ótimas oportunidades para você orar com a sua família. Às vezes é uma oração rápida, todo dia o almoço, mas cria o hábito de agradecer a Deus pelo alimento. Você que tem filhos, é importante você ensinar isso. Eu tenho um amigo que eu achei interessante o que ele fazia. Ele disse que todo mês ele vai fazer o rancho, porque tem famílias que compram o rancho todo mês, né? Geralmente eu compro por semana e vai acabando, a gente vai repondo. Mas tem família que pega o vale, aí todo dia 5, vai lá, compra tudo e coloca. Aí ele me contou que ele pegava ia com a família, comprava o rancho, chegava em casa, aí botava tudo em cima da mesa que ele comprou. Aí ele chamava toda a família, ele tem 2 filhos, um adolescente e um jovem. Aí eles davam as mãos e oravam, agradecendo por aquele rancho daquele mês. Eu achei isso fantástico. Eu não consegui fazer lá em casa, mas
né? É diferente lá na minha casa, a rotina era outra, mas eu oro nas refeições. Fica uma dica para você. Ore, agradeça a Deus. Para você que é pai, então, mais importante, porque você leva o exemplo. Na vida corrida, né, os nossos filhos querem, às vezes, seu filho quer brincar, quer ir para o celular, quer fazer outra coisa, quer brincar com o brinquedo, mas aí para, e aí você já ensina ele o momento de oração. No casamento, mesma coisa. Aproveita para orar, já que não dá para orar toda hora, lá na mesa, já agradece. Muitas vezes eu estou na mesa, né, do almoço ou do jantar, e aí a gente já fala, obrigado pelo casamento, nos ajuda aqui. Às vezes tem um dos dois meus filhos que estão com tolice, aí eu digo assim, Senhor, que o Davi não seja mais tolo, rejeitando a comida, que ele decida comer aqui. Já é uma lapada em oração para a criança, né? Aí quando ele abre o olho, ele fica meio assim, às vezes funciona, ele vai comer, às vezes não, mas ele só tem 4 anos ainda, ele vai crescendo. É uma dica para você que eu faço lá em casa, só vou saber do resultado daqui a uns 15 anos, né? Ele só tem 4 ainda, eu conto para vocês se eu voltar aqui mais na frente, tá? Famílias fortes não são famílias que não têm problemas. São famílias que aprendem a levar seus problemas para Deus. A dica eu já dei, né? Você ter os momentos de oração com a família. Claro, essa oração é da família, mas você tem que ter o seu momento com Deus. A sua intimidade, só você e ele também. Eu tenho dizem que Batista ora pouco, né? Não sei por que isso. Mas assim, quando eu estou meio ruim de oração, aí é pessoal, eu sempre recomeço. Eu faço assim, o desafio, todo dia eu aumento 1 minuto. Eu começo, às vezes eu estou sem orar ali uma semana, orar só eu e Deus, porque você ora, né? Tem gente que ora dirigindo, senta no carro, espragueja o irmão, ô Senhor, e você vai orando. Mas eu digo aquela oração íntima ali com Deus. Aí eu faço assim, hoje eu vou orar 1 minuto. Eu gosto de, nessas horas, eu oro ajoelhado, mas aí cada um tem o seu hábito, né? Aí eu oro 1 minuto. Amanhã, eu oro 2 minutos. Depois da manhã, 3 minutos. Aí vai, eu acho que eu cheguei nos 15. Aí depois reseta, né? Volta aí. Ó, Senhor, eu não estou orando mais. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Isso vai lhe criando o hábito. Além do mais, agrada muito a Jesus. Uma família que decide viver para Jesus, ela muda gerações. Talvez você não consiga mudar o mundo inteiro, mas você pode mudar o destino eterno lá da sua casa, que é o que Deus lhe confiou. Bota o slide último, por favor. Bora revisar a missão? Vamos revisar a missão? Ele está botando o versículo. Vamos revisando enquanto ele coloca aí. 6 atitudes de quem decide seguir a Cristo. Se resume no acróstico missão. Primeiro é mantenha os olhos no mestre. Olhar para o comandante. Quem é o nosso mestre? Jesus. Segundo, o I. Identifique o verdadeiro inimigo. O inimigo não é a sua igreja, não é o seu líder, não é o seu pastor, não é o seu marido, não é a sua esposa. O inimigo é Satanás. A nossa luta é espiritual. M-I-S. Qual é S? Suporte às dificuldades, suporte ao sofrimento. A vida do cristão não é confortável, não. Na verdade, ela é até desconfortável. Eu sei que é ótimo aqui, né? Hoje a gente tem tanta facilidade. Nesse calor, você vem, tem um ar-condicionado, você senta aqui. Mas você sabia que tem igrejas se reunindo agora, não tão longe aqui, no interior do Amazonas, em alguns municípios, naquele casebre de madeira, na beira do rio, matando mosquito e ouvindo a mensagem, depois de ter remado 2 horas.
Pois é. A gente não pode esquecer e agradecer pelas nossas facilidades. S, próximo S. Sirva ao seu batalhão, sirva à sua igreja, sirva a Deus, sirva uns aos outros. Na verdade, servir ao batalhão é servir uns aos outros. Quando você está no ministério, você está servindo o irmão. Quando você está em casa, você está servindo, né? Se você a sua família é da igreja, está servindo o irmão. Próximo. A, avance na missão. Alcance pessoas. Avance o reino. Vá, ide, pregai o evangelho. Eu estou incentivando os jovens também, né? A convidar mais. Nessa correria tão maluca, nesse mundo cheio de entretenimento. É difícil alguém querer, né, vir para a igreja no domingo. No sábado, no caso dos jovens lá, o nosso é sábado. Aqui é o sábado também, os jovens se reúnem. Sábado. Tanta coisa para fazer, shopping e tudo mais. Mas o que Jesus manda, ide e fazei discípulo. Convidar, vem. Não precisa fazer o curso de evangelismo para você convidar, não. Se você não consegue, só chama para a igreja. Apresenta os amigos, traz ele aqui. Tem muita cadeira vazia. Essa cadeira aí pode ter mais uma salva. Uma alma salva para Cristo. Essa cadeira aí pode ter um futuro pastor. Estamos no A. O O agora. O O é ore sem cessar. A oração é importante. Jesus já nos deixou isso como exemplo. Então vamos orar sem cessar. E a minha pergunta: qual dessas 6 atitudes você mais precisa desenvolver? Então pensa, só reflete. Qual dessas atitudes você mais precisa desenvolver? Está aqui está o resumo, né? Tem todos eles aí. Qual delas você ainda precisa desenvolver? Quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus falou muito comigo. Olha, cobrou em algumas atitudes aqui que eu estava falhando. Mas eu já revisei, já tomei decisão. Aqui é a sua oportunidade. Qual delas você está falhando? Se Jesus olhasse a sua agenda hoje, suas prioridades, suas decisões, suas preocupações, ficaria evidente, ficaria claro o que você vive para Ele ou não? Pare de existir e comece a viver para Jesus. E para encerrar, eu queria fazer uma oração. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de te cultuar, de se reunir, Senhor, num local confortável, estar aqui em alegria e comunhão com os irmãos, mas que nós nunca esqueçamos, Pai, que nós temos irmãos que não estão tão confortáveis assim, que estão reunidos em cavernas, em locais perigosos, sem esse conforto que nós temos. Por isso te somos gratos, Pai. Hoje, Senhor, revisamos aqui atitudes que devemos ter, entre elas, Senhor, a nossa missão que Tu nos deixou, de ir e levar o Evangelho. Que cada um aqui, Senhor, que Te aceitou, cada servo aqui, Senhor, seja um discípulo enviado e avance na missão. Abençoa, Senhor, essas famílias, abençoa essa igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos aqui, Senhor, de Te cultuar. É isso que Te pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus abençoe.